Muito boa noite a todos. Nós vamos aqui hoje iniciar essa série de mesas de debates online do Instituto de Estudos Fiscais aqui de Belo Horizonte. O Instituto de Estudos Fiscais, para quem não conhece, é uma associação que já tem mais de 20 anos e nesses 20 anos nós vimos realizando muitos eventos junto à Receita Federal, junto à Receita Estadual, OAB, outros institutos de estudos tributários, tribunais de contas, enfim, várias instituições públicas e privadas que se dedicam, às vezes por pesquisa, às vezes por dever de ofício mesmo, às finanças públicas, ao direito financeiro e ao direito tributário. Nesse ano de 2026, nós temos, primeiro, a manutenção dessa política de mesas de debates. Desde a pandemia que nós chegamos à conclusão que as mesas online são mais efetivas. E também temos uma novidade nesse ano de 2026, que é um mini curso de 12 aulas sobre a Lei Complementar 227, né? Que tramitou como PLP 108 tardou vários meses no Congresso Nacional e é uma lei muito importante, como também a lei que nós vamos discutir na mesa de debates de hoje. Mas a novidade é que as pessoas que se associarem ao IF, que renovarem a sua associação ou que se associarem, terão direito a cursar, né, essa importante iniciativa, esse importante minicurso, que terá 12 aulas no período da noite, às terças-feiras, de 19 às 20h30. Então, nós vamos ter sessões específicas sobre o comitê gestor e a sua organização interna, as suas competências, sobre como se dará a fiscalização e cobrança do IBS nesse âmbito nacional, né, que é uma grande novidade, esse tipo de governança. Teremos também aulas sobre o processo tributário administrativo do IBS, que vai ser centralizado junto ao comitê gestor, e várias sessões para discutir as alterações na Lei Complementar 214, né? Que está completando mais ou menos um ano e já foi bastante alterada, por exemplo, quanto à norma sobre o chamado split payment, quanto às normas sobre não cumulatividade, creditamento. Também se definiram normas sobre infrações e penalidades, né? Tanto do IBS quanto da CBS, com muitas novidades. Então, para quem está sempre aí de olho na reforma tributária do consumo, na atualização sobre ela, esse mini curso realmente eu tenho certeza que vai ser muito efetivo. Bom, e as mesas de debate, né? Nós temos mesas de debates mensais. Essa primeira, acho que o tema do momento, né, nos escritórios de advocacia, acho que também na Receita Federal, no Supremo Tribunal Federal, com muitas ADIs, é o tema de hoje, que vem a ser as novas normas sobre critérios de concessão, renovação, avaliação e também a redução de benefícios fiscais no âmbito federal, a Lei Complementar número 224. Então, nós decidimos, como é sempre o objetivo aqui do IF, ouvir pessoas que ocupam posições diferentes, que têm experiências diferentes e muitas vezes pontos de vista também diferentes sobre os assuntos. Então, nós convidamos aqui três pessoas, eu vou fazer a apresentação delas. Nós teremos, em primeiro lugar, a palestra da doutora Elisângela Oliveira, que é advogada e é vice-presidente aqui do IF, do Instituto de Estudos Fiscais. Também é diretora da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros, membro aqui do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e mestra em Direito pela PUC Minas. A doutora Elisângela vai fazer a primeira palestra e depois nós teremos a palestra do doutor Gustavo Amaral, que é mestre e doutor pela UERJ, programa de pós-graduação que agora recebeu a nota 6, né, doutor Gustavo? A nota 7, perdão, a nota máxima da CAPES. E também é procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado da CNI, né? E nesse sentido é interessante ouvi-lo a respeito de uma ação direta que foi proposta a respeito de um aspecto dessa lei complementar número 224. Portanto, é um prazer ter o Dr. Gustavo aqui. É a primeira vez que ele participa de eventos aqui do Instituto de Estudos Fiscais. A doutora Cláudia Pimentel já participou de eventos do IF, inclusive aqui em Belo Horizonte, quando ela estava no setor de tributação internacional. Acho que ela vai se lembrar um evento sobre o BEPS aqui em Belo Horizonte, antes da pandemia, né? E a doutora Cláudia Pimentel, hoje em dia, ocupa a subsecretaria de tributação,
e Contencioso da Receita Federal do Brasil, é mestra em Direito Tributário pelo IBDT, de São Paulo e conhecida por todos nós que militamos na área tributária, especialmente pela abertura de participar de eventos acadêmicos que envolvem novidades, né, da legislação, como os preços de transferência e outros assuntos. Então, essas três pessoas vão fazer palestras, cada uma em torno de 20 minutos, e depois nós teremos um tempo suficiente para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando, temos mais ou menos 25 pessoas, possam fazer perguntas, questionamentos, enfim, temos aqui um espaço para o debate, como também é uma característica sempre presente nos eventos do IF. Então, com muito prazer, vou passar a palavra para a doutora Elisângela Oliveira, para que ela possa iniciar a sua palestra. Vou aqui fazer também o compartilhamento. Espero que. Eu vou voltar aqui para. Não, você está adiantando, Marciano. Isso. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui iniciando essa mesa do IF de 2026 com um tema tão relevante, né, que tem sido destaque aí no nosso cenário desde o final do ano. Eu, antes de começar, não é bem uma palestra, né, são reflexões que a gente vai trazer aqui sobre alguns pontos dessa lei complementar. Eu gostaria de cumprimentar meus colegas diretores do IEF que estão presentes, né? Eu estou vendo aí o Léo, o Marcelo, cumprimentar meus colegas de mesa, doutor Gustavo, doutora Cláudia, é um prazer recebê-los no IEF, né, e poder dividir essa mesa ao lado de vocês. Cumprimentar todos os associados do IEF que aqui estão presentes, né, participando, reforçar o convite para que continuem conosco, né? Nós temos mesas mensais, cursos, e agradecer, como sempre, né, de uma eterna orientanda ao professor Marciano pela oportunidade, né, de trazer aí as nossas reflexões. O tema, né, que nós escolhemos para começar o ano de 2026, as mesas de debate, foi a Lei Complementar 224, e a gente vai discutir um pouco sobre os efeitos, né, os impactos, as dores que vieram com a publicação, né, dessa lei complementar já no finzinho do ano, que é uma proposta do governo federal. E é importante a gente fazer uma breve contextualização que essa proposta ela vem muito em razão do momento em que se encontra o país, né, que é um momento de um estado pré-eleitoral, com uma necessidade real de caixa de governo, né, uma elevação de gastos. E é por isso que essa proposta do governo culminou, né, na Lei 224, que traz como foco a redução linear, ainda não, por favor, pode deixar só no início, a redução linear dos incentivos e benefícios federais, né? Mas o que que eu gostaria de trazer antes de adentrar na lei? Por isso que eu pedi para você segurar um pouco, por um momento, por favor, Luciano, é que a lei, embora nosso foco seja esse, né, tratar aqui dessa redução linear dos incentivos e benefícios federais, ela também traz outras alterações, né? Então, ela traz lá no capítulo 2, por exemplo, uma mudança na lei de responsabilidade fiscal. E eu faço questão de trazer esse enfoque porque nós aqui do IF, a gente tem muito o foco, né, de trabalharmos tanto o direito tributário como o direito financeiro, porque nós sabemos da importância das finanças públicas para o modelo de Estado e sociedade que nós queremos viver. Então, o capítulo 2 ele vem falando dos critérios, dos objetivos, das metas de desempenho, das regras de avaliação, dos procedimentos para concessão e alteração de incentivo, de benefícios de natureza tributária e financeira, ou seja, alterando significativamente a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, trazendo lá no artigo 14A a estimativa de quantitativo e beneficiários, o prazo de vigência não podendo ser superior a 5 anos, a metas de desempenhos que deverão ser objetivas e quantificáveis, o impacto previsto nesses benefícios na redução das desigualdades regionais,
se for o caso, e os mecanismos de transparência, e de monitoramento e avaliação dos resultados em relação a esses benefícios. Eu acho que não há dúvida, e isso não é incontroverso, que isso é necessário, né? Que os benefícios e os incentivos, uma vez concedidos, precisam ter métricas de eficiência, de eficácia, de perduração no tempo. O que nós vamos discutir aqui é como isso se dá. Se a forma como ele vem nessa peste dessa alteração, ela é realmente a via mais adequada e se essa é realmente a finalidade da Lei Complementar 224. Né? Em outro artigo de alteração, nós temos também lá na Lei Complementar 105, né, do sigilo fiscal, do sigilo financeiro, que não constitui violação do dever de sigilo, e há uma alteração também significativa, que a partir de então, todos os benefícios e incentivos fiscais terão a prestação, publicação de informações relativas, identificação dos beneficiários, ou seja, trazendo menção à transparência fiscal, que vai haver uma lista, né, divulgando então quem são os beneficiários e quem são os benefícios. Isso hoje não é tão transparente. Então, feita essa pequena consideração sobre esse aspecto da lei complementar no que tange ao direito financeiro, o que mais nos incomodou, né, e nos incomoda, e eu acho que é por isso que a gente está aqui também com a lei complementar, é o momento que ela nasce, né? Nós estamos passando por um momento de reforma da tributação sobre o consumo, em que a bandeira dessa reforma é exatamente a previsibilidade, a neutralidade das operações, a não cumulatividade plena, a segurança jurídica. Nós temos uma lei complementar que altera o nosso sistema, que traz uma contradição a essa bandeira da reforma, né? Uma vez que ela pega de surpresa todos os contribuintes, as empresas que já se prepararam com seus orçamentos em novembro, dezembro, para a vigência de 2026, violando, trazendo uma insegurança jurídica e também, de uma certa forma, criando uma tensão numa outra lei complementar, 225, que é a do Código que institui o Código de Defesa do Contribuinte, a meu ver, que ali nós temos a boa-fé, a colaboração, o diálogo, e quando eu sou surpreendida com uma lei que reduz os benefícios e aumenta uma carga tributária, eu não estou falando de segurança jurídica, eu não estou falando de previsibilidade, de proteção da confiança. Então, nós temos um momento de muita tensão com a chegada da Lei Complementar 224 nesse cenário. A ideia, então, agora é fazer um apanhado dessa lei, né, um apanhado geral, para que a gente possa ouvir com mais profundidade nos debates e com os nossos convidados. Pode passar, por gentileza, Marciano. A lei, então, complementar 224, ela foi publicada, né, em dezembro de 2026, né, trazendo esses objetivos. Também estabeleceu responsabilidade solidária para terceiros quanto a recolhimento de tributos sobre a exploração de aposta de cota fixa. Então, tem um contexto aí nessa lei. E a lei, ela chegou 26 de dezembro, veio um decreto, né, porque a lei, ela previu a regulamentação pelo Ministério da Fazenda para que a gente pudesse interpretá-la, mas um decreto que foi meio copia-cola da lei, ele não esclareceu muita coisa, então ele deixou ali bastante as dúvidas ainda existentes, né, 3 dias depois. A portaria do Ministério da Fazenda, né, de 31 de dezembro, e a primeira instrução normativa, 2.305, em 31 de dezembro. Né? Então, essa instrução, sim, ela começou a trazer parâmetros concretos, mas já com uma vigência próxima, né? Porque quando altera imposto de renda, por exemplo, tem ali anterioridade anual no primeiro ano, no dia seguinte, né? Anterioridade do exercício. Então, ela só. E sem contar que essa instrução normativa já sofreu outras duas alterações, né? Uma em janeiro, uma em fevereiro, por outras duas instruções normativas que estão elencadas aí, a 2.306 a 2.307. E ainda nesse contexto, o que é importante dizer é essa dinâmica toda é muito grande, né? E essa dinâmica da regulamentação, ela mostra e retrata exatamente que essa matéria é objeto de muitas dúvidas que surgiram e que continuam surgindo.
Pode clicar, por favor, que dentro dessa normas também a gente tem o famoso perguntão, né, da Receita Federal, que são as perguntas e respostas, que foi disponibilizado aí no final de janeiro, e ali nós temos alguns esclarecimentos bem mais precisos nesse diálogo entre Receita e contribuinte, trazendo exemplos, esclarecendo algumas dúvidas, outras não, outras permanecem, que é um pouco desse objetivo aqui que nós vamos falar. Então, nós estamos falando, então, né, da Lei Complementar 224, com foco no capítulo 3, que trata das reduções dos incentivos dos benefícios fiscais federais de natureza tributária. O primeiro momento aí é que essa lei, ela vai alcançar dois tipos específicos de incentivos. E a gente vai ver a fundo um pouco sobre eles mais à frente. Mas ela vai alcançar os incentivos que estão delineados ou previstos no que a gente chama de DGT, que são os demonstrativos de gastos tributários. Eles são anexo à LOA, né, que é a lei orçamentária anual. E esse DGT, que é o demonstrativo de gastos tributários, ele é uma relação dos benefícios fiscais concedidos pela União e que impactam, obviamente, a arrecadação do ente. Ele é um documento que é preparado pela Receita Federal, mas que ela não faz controle de eficiência, de eficácia, para que seja entregue ao presidente da República, para que ele anexe ao projeto da lei orçamentária anual. Então, a gente vai ter lá, em cada item que é listado, e é enorme, né? É uma lista imensa, cada um do benefício fiscal que é atrelado a cada um dos tributos federais para fins de previsão orçamentária. Então, aquilo que tiver constando nesse demonstrativo de gasto tributário, no DGT, ele anexa a LOA, ele, a princípio, isso é importante dizer, né, ressaltar, ele, a princípio, ele vai ser impactado pela Lei 224 que nós estamos tratando aqui hoje. Além disso, a lei faz um outro caminho, né? Então, ela vai ter lá quais são os tributos que são federais e e onde será o impacto. Tem que estar no DGT. Os tributos federais estão no DGT, os benefícios. Se não estiver no DGT, também pode estar listado aqui por essa lei. Então, são dois caminhos. Eu olho o DGT ou eu olho os benefícios, os incentivos, programas, benefícios listados, elegidos pela lei, eleitos, né, pela lei, que constam aí. Mas um ponto de reflexão a gente começa a fazer nesse momento é que nem tudo que está no DGT é tecnicamente benefício fiscal. Então, nós temos que ter um critério rigoroso de analisar item a item, a descrição, caso a caso, o impacto. A lei não trata disso, as instruções não vieram esclarecendo. Perguntas e respostas, sim, em certa medida, esclarece. Pode passar, por gentileza, Luciano. Esse Simão, tá joia? Light, Tá joia? Tudo bem? Tá joia? Bom, esse beleza? Eu vou deixar aqui a ata. Esse slide, eu fiz ele para trazer uma visão, né, do que é o resumo da lei de uma forma mais didática. Os tributos federais que terão essa redução trazida, né, redução linear pela lei, é o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de importação, imposto sobre produto industrializado, PIS e COFINS importação e a contribuição previdenciária do empregador. Então, eu tenho esses tributos que terão a redução dos incentivos. Então, minha operação que tem incentivo refletindo nesses tributos, eu já tenho que ficar atento. E a lei criou também, de uma forma de ficção, o que ela chamou de Sistema Padrão de Tributação, que é o quadrinho da direita, que está no artigo 4º, parágrafo 3º. O que seria o Sistema Padrão de Tributação e por que ele foi criado? Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar nosso raciocínio, eu não vou passar um a um, mas a racional é a mesma. Por exemplo, PIS e COFINS. Como eu vou saber se eu tenho uma alíquota zero? Eu vou olhar na legislação, aquela operação, aquela NCM tem alíquota zero de PIS e COFINS. Ela vai ser reduzida
em algum percentual para que eu possa onerar a operação. Então, eu estou reduzindo o benefício, de modo que eu estou trazendo uma parte da tributação antes não existente, como benefício. Qual vai ser meu padrão? Qual vai ser minha base? Para onde eu vou olhar? Para o sistema padrão de tributação. Então, para o PIS e COFINS, eu olho o seguinte: o regime de apuração do PIS e COFINS é cumulativo? Se for cumulativo, o meu sistema padrão de tributação vai ser o PIS 0,65 e a COFINS 3%. Se for um regime de apuração não cumulativo, eu vou ter um sistema padrão 1,65 e 7,6. Nós teremos alguns exemplos para ficar mais claro, mas é só para a gente entender a lógica da lei complementar. E assim sucessivamente. Pode passar, por gentileza, Luciana. Esse outro slide, a gente trouxe a forma de redução do benefício. Então, aqui nós temos do lado esquerdo quais são os benefícios que serão afetados por uma redução linear, né? E a pretensão é que seja uma redução linear, né? Porque se eu tenho benefícios diversos, dificilmente eu vou ter uma redução linear. Também é um ponto de reflexão. Então, eu tenho isenção, alíquota zero, eu tenho alíquota reduzida, redução de base de cálculo, crédito financeiro ou tributário incluído em crédito presumido, redução do próprio tributo, regimes especiais favorecidos e o fadídico lucro presumido também listado aí. Eu destaquei esses dois, coloquei em azul para a gente ter um momento mais focados neles. Eu vou usar aqui como exemplo o alíquota zero. Se a gente tem, por exemplo, eu disse ali atrás, né, o sistema padrão de tributação do PIS e a COFINS, nós vamos utilizar do regime cumulativo, é 3,65. Então, se eu tenho um benefício fiscal, uma alíquota zero de alguma operação cumulativa, dificilmente eu vou ter mais no não cumulativo, mas só para título de exemplo, eu vou fazer a redução de 10% do sistema padrão. Então, aquela operação que antes tinha alíquota zero, ela passa a ser tributada por 0,36. Se for o não cumulativo, né, eu vou passar de uma alíquota zero de PIS e COFINS para uma tributação de 0,92, quase 1%. Essa é a redução do benefício, a reoneração, né, a tributação que passa a existir. Só clica, por favor, Luciano. Eu deixei aí que não é uma redução uniforme, tem uma frase aí no final, e aí uma reflexão. Seria uma reoneração técnica disfarçada de um ajuste fiscal? Linear, desculpa, linear, para a gente poder refletir sobre isso. A gente começa agora a entrar nos incentivos e benefícios tributários federais que são reduzidos. E a lei elencou lucro presumido, regime especial da indústria química, crédito presumido do IPI, crédito presumido de PIS e COFINS, inclusive da importação, alíquota zero de PIS e COFINS, inclusive da importação, e redução de alíquotas de PIS e COFINS. Os dois que estão rastreados mais clarinhos, lucro presumido e alíquota zero de PIS e COFINS, é que nós iremos aqui trazer com mais vagar. Então, aqui nós temos, volta aí, por favor, DGT, aqueles tributos federais, eu olho o DGT, que a princípio pode estar ali como benefício, ou se não estiver no DGT, eu olho para esses seis que estão listados na lei, são os benefícios que sofrerão a redução. Aí já tem uma observação que a gente coloca que tem alguns setores mais sensíveis, né? E que são o setor do agro, né? Dos alimentos e da saúde, que eles terão grande perda de crédito presumido, impacto direto nos regimes de alíquota zero, e quando a gente tem isso, a gente tem impacto no preço, né? No preço e até mesmo numa questão social. Não se aplicam a redução linear. A lei trouxe também, né, 224, onde não vai se aplicar a redução linear. Então, ela elencou, né, as imunidades, os benefícios da Zona Franca de Manaus, a alíquota zero de cesta básica, enfim, eu não vou ler todos aí, mas estão elencados, trazendo para a gente o quê? É uma escolha do que preservar é mais política do que técnica. E eu destaquei aí os benefícios onerosos, para que no próximo slide a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ele. Perguntas e respostas,
ele trouxe também outros benefícios que existem que não serão abarcados por esta lei. Por quê? Porque surgiram muitas dúvidas. Será que o OF vai ter redução? Será que imposto de renda retido na fonte também está sujeito? Será que o drawback, né, olhando mais para o setor do comércio exterior, estarão sujeitos a essa redução? Então, perguntas e respostas ele trouxe, pode clicar por gentileza, é, exatamente os benefícios também que não são impactados, não estão na lei, mas esse é um pouco fácil de interpretar, porque eles não estão também elencados no DGT, né? Então, embora sejam sujeitos àquela tributação, como eles não estão no DGT, então eles não estariam. Mas é bom esclarecer, né, aquele ditado, o óbvio às vezes precisa ser dito para que a gente possa ter um pouquinho dessa segurança. Perguntas e respostas vêm muito em razão disso, né? Então, olhando aí para o comércio exterior, né, nós temos repetro, recap, o I, quando não é uma questão comercial, o drawback, o regime de admissão temporária, né, regime aduaneiro especial de admissão temporária, nada desses aí sofrerão redução, impacto com essa lei. E aí eu vou começar agora, esse meu tempo já está correndo, para entrar nos benefícios onerosos, que eu tenho certeza que o doutor Gustavo vai trazer com bastante propriedade, né, que ele é da ADI, né, que está no Supremo sobre isso, né, ele é o advogado, mas é a redação que é o seguinte: benefícios concedidos por prazo determinado a contribuintes que já tenham cumprido condição onerosa para sua fruição, considerando como condição onerosa. A lei traz, então, um conceito, né, uma limitação, uma restrição do que ela entende como condição onerosa. O que ela entende? Aquilo que é exclusivamente investimento. Investimento previsto em projeto aprovado pelo Poder Executivo até 31 de dezembro de 2025. Opa, aqui já teve um alerta. Por quê? Porque nós temos, às vezes, outras condições onerosas que não são investimento direto, né? Que é quando você tem um ato concessivo de um benefício oneroso, a gente tem também geração de emprego, contratação, outros tipos de gastos. E a redução linear de 10%, então, não se aplica a benefícios concedidos por prazo determinado sobre condição onerosa, com investimento previsto até 31 de dezembro, restringindo então essa condição onerosa exclusivamente a investimento. E a gente já começa uma primeira atenção, que é com o artigo 178, clica por gentileza, Marciano, do CTN, que é quando ele traz os benefícios, né? Ele fala da isenção, que os benefícios eles podem ser revogados ou majorados, salvo aqueles que forem concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições, né? Então, há um conflito nessa redação da Lei Complementar 224, artigo 4º, parágrafo 8º, com o CTN. E a jurisprudência já reconheceu que os benefícios fiscais onerosos, eles não podem ser alterados a bel prazer. Por quê? Pela questão realmente da segurança jurídica, né? Que eles têm que ter continuidade, uma previsibilidade, né? Imagina. Pode ir passando, Marciano, tem alguma coisa mais nesse slide. Eu trouxe algumas, né? Será a reflexão que exclui outras contrapartidas, como eu disse, né? Às vezes a gente tem benefício oneroso que traz cumprimento, atendimento de geração de emprego. Será que a gente pode restringir o conceito de condição onerosa? Os benefícios com prazo certo e contrapartida podem ser reduzidos unilateralmente? Há uma violação da segurança e da proteção da confiança, né? Em conflito aí ao artigo 178. No Perguntas e Respostas da Receita, ela trouxe como exemplo, eu acho que foi o benefício da Sudam, né? E está na pergunta 22, e que a Receita apenas esclarece que não precisa estar concluído o investimento, né, até 31 do 12. Basta que haja habilitação, aprovação e o início da execução do investimento, mas ele continua sendo tratado como uma condição onerosa exclusivamente de investimento. E aí nós temos a DI 7920, ajuizada pela CNI, que o doutor Gustavo vai ter mais propriedade para a gente falar sobre ela. O outro ponto que eu havia destacado era a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS. Então, nós temos o artigo 4º, parágrafo
4º, inciso 1, dizendo o seguinte: a aplicação da alíquota correspondente a 10% da alíquota do sistema padrão, que foi aquele exemplo que eu comentei, né? Se a gente tem uma cadeia que tem uma tributação que tem hoje uma alíquota zero num regime não cumulativo, mas que é a alíquota zero do IPI, desculpa, do PIS e COFINS, a chamada redução de 10% da alíquota zero implica, na prática, numa aplicação de 0,92%, né? Quase 1%, porque é 10% da alíquota do sistema padrão, no lucro real. Mas o que mais, e esse aqui merece um holofote, é o parágrafo 7º do artigo 4º, que ele traz a seguinte redação: a aplicação do disposto no inciso 1, né, que é exatamente essa aplicação da alíquota 10, não permite ao adquirente de bens e serviços a apropriação de créditos, que nos termos da legislação em vigor seriam vedados em decorrência da isenção ou da aplicação da alíquota zero. Em outras palavras, quando eu tenho uma cadeia, uma operação que eu tenho alíquota zero, se eu não tenho débito na saída, eu não tenho crédito na entrada. Então, a alíquota zero não gera crédito para o meu adquirente. Essa é a parte final que está dizendo aí. Se agora eu vou reduzir esse meu benefício da alíquota zero, instituindo 10% do meu sistema padrão, ou seja, passando a tributar em 1% para facilitar o nosso raciocínio, ele está dizendo que eu vou ter uma operação tributada em 1%, mas eu não vou ter a geração a permissão para nos creditarmos desse tributo, né, que surgiu aí com a redução linear. Esse artigo, ele é objeto de muitas dúvidas. Ele não foi esclarecido em nenhum daqueles conjuntos normativos e nem nos perguntas e respostas. Há um silêncio eloquente sobre ele. E esse silêncio a gente interpreta que ele cria uma ruptura na não cumulatividade. Por quê? Quando a gente tem. Faça por gentileza, Marciano, eu vou dar um exemplo mais concreto, que eu volto aí. Eu trouxe aqui, ó, a Lei 10.925, que trata da alíquota zero de PIS e COFINS. Ela é enorme, né? Tem vários outros. Eu elenquei, selecionei alguns que serão afetados pela Lei Complementar 224. Os incisos que não estão aí, eles não serão afetados porque eles estão, refere-se à cesta básica, enfim, está naquele rol lá de exclusão. Mas, por exemplo, quando a gente olha o primeiro aí, a gente tem a cadeia, por exemplo, do agronegócio, dos alimentos, que ela começa a ser afetada, eu posso dizer assim, do campo à mesa, né? Quando você compra o fertilizante, você leva para a indústria, você leva para o produtor rural, vai vendendo. Se a gente vende agora, antes era alíquota zero e agora passa a ser com 0,92, né, com 1%, eu tenho 1% em cada etapa. Quanto maior, mais longa a minha cadeia, eu posso ter um efeito cascata se eu não permitir, como está escrito no slide anterior, o aproveitamento do crédito pela etapa posterior. E a gente faz algumas interpretações. A Receita ainda não se manifestou quanto a isso, mas se ela veda, realmente ela vai gerar um outro contencioso e infringir, inclusive, a não cumulatividade que é tão cara, né? A gente sabe que o PIS e a COFINS, ele tem uma base contra base, tem uma técnica própria de não cumulatividade, que pode haver uma alteração, sim, pelo legislador, mas que há de se respeitar a não cumulatividade, assim como os nossos tribunais sempre sinalizaram. Então, eu disse os benefícios onerosos e a questão do crédito, da reoneração das operações. E, por último, eu trago aqui o lucro presumido, que esse tirou o sono de muita gente. Tirou o sono porque foi difícil interpretar, foi difícil realmente entender como seria essa tributação, mas o mais grave ainda, né, de difícil de aceitar que o lucro presumido possa ser realmente um benefício fiscal. A meu ver, não é, obviamente, mas a gente vai ver que isso não está pacífico, né? Nós temos aí um judiciário dividido, né? O lucro presumido, como todos nós sabemos, é um regime de tributação de imposto de renda, né?
que tem essa base presumida, né? Indústria e comércio tem uma presunção para fins de imposto de renda de 8% e a prestação de serviço de 32%. A lei vem dizendo o seguinte: o benefício fiscal do lucro presumido, ele vai ser agora, vai ter um acréscimo, né, de 10% nos percentuais de presunção. Lá no final de dezembro, ninguém estava entendendo se seria, por exemplo, no comércio 8 mais 10, aí inverteria toda a lógica do sistema, mas a instrução normativa veio esclarecendo e o perguntas e respostas veio trazendo exemplos, uns dois ou três exemplos concretos com simulação de tributação para que não reste dúvida em relação a como será a tributação. Então, a gente tem um acréscimo desse percentual, ele só, na presunção, ele só vai incidir sobre a parcela da receita bruta que exceder a 5 milhões de reais do ano calendário. Esse limite vai ser proporcionalmente a cada período, permitindo ajuste nos períodos seguintes, e um acréscimo proporcional às receitas de cada das atividades. Então, isso foi ótimo de ter sido esclarecido, embora isso aqui não vale de nada quando a gente quer discutir que o lucro presumido realmente não é um benefício fiscal. A gente tem, né, a cada trimestre a apuração do lucro presumido. Então, eu tenho aqui no primeiro trimestre, eu já vou colocar, se eu tiver uma receita acima de 1.250.000, porque houve essa divisão por trimestre, né? 1.250 milhões, 1.250, eu vou ter a tributação tal como existe em 2025, normal, né? Presunção, calculo, e o que exceder a 1.250, eu já vou tributar com 8,8, porque eu vou ter um acréscimo, ou 33 ponto alguma coisa, se for prestação de serviço, porque eu já tenho a questão da anterioridade do exercício para o imposto de renda. E apenas no segundo trimestre que eu vou ter esse acréscimo de 10% para a contribuição social. E aí a nossa reflexão: a apuração do lucro presumido é realmente um benefício fiscal? Outro detalhe, qual que é o critério objetivo? Isso eu gostaria de ouvir, entender, dos 5 milhões. Por que foi eleito 5 milhões? Então, são reflexões, né? Será que isso não viola a igualdade, o princípio da isonomia, a questão da capacidade contributiva? Interpretar isso. E a gente relembra aqui, ao finalzinho, o CTN, né, o artigo 44, que ele não trata de. Nosso CTN ele não fala de benefícios fiscais, ele fala de apuração de lucro, né? Então, ele fala: a base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido de renda e dos proventos tributáveis. Três técnicas de apuração: real, presumido e arbitrado. O lucro presumido, portanto, é um regime de apuração previsto como alternativa ao lucro real. E às vezes ele nem é tão vantajoso assim. Às vezes, por exemplo, eu tenho na cadeia da prestação de serviço, eu adoto o lucro presumido porque eu não tenho insumos, eu não tenho uma tributação. E olha que interessante, o lucro presumido, ele está com a vida muito difícil no nosso cenário tributário. Ele está sendo sempre, eu acho que a intenção do governo, imagina, que não tenha mais, que ele não exista, que passa a ser tudo lucro real, porque eu estou tendo diversas alterações, né? A gente vai conversar sobre isso no lucro presumido. Então, eu comprometo, inclusive, a minha competitividade. Eu escolho o lucro presumido porque eu não tenho nem créditos muitos para tomar, não tenho insumos nas minhas entradas, olhando para a questão do PIS e a COFINS, que é acumulativo no lucro presumido. Eu acabo com isso, eu onero essa etapa, e eu aumento agora a carga tributária do imposto de renda, além de outras questões que a gente vivenciou aí quanto aos dividendos. O lucro, só volta por gentileza, ele reduz o custo da conformidade, né? Então, ele não foi jamais concebido como um benefício fiscal. E aí, para finalizar, a gente trouxe aqui, existem hoje já, não sei se já tem, porque a gente, né, às vezes nem consegue acompanhar tão a tempo e modo, tanta mudança e tanta coisa para verificar, mas duas decisões favoráveis aos contribuintes, nas quais elas se baseiam que o legisla em relação à questão do lucro presumido como não benefício fiscal, e essas decisões elas se baseiam no fato de que o legislador não pode transformar uma técnica de apuração em benefício fiscal por conveniência arrecadatória.
Eu não vou ler aí as emendas, né? O material vai ficar disponível. A primeira foi do Rio de Janeiro, a segunda que nós temos aí ao lado é de São Paulo, mas em paralelo a isso, pode passar por gentileza, a gente também tem outras duas liminares desfavoráveis aos contribuintes, o que mostra que o jogo está posto. Nós não temos ainda uma definição, o debate continua vivo, né? Embora essas duas decisões que são de São Paulo, essas duas liminares, elas digam, né, fazem referência aqui o lucro, a tributação do lucro presumido, ela é uma opção do contribuinte, ok? E o contribuinte, por optar pelo lucro presumido, então ele deve suportar o ônus dessa escolha e o regramento, não importa. Gente, é proibido mexer na presunção? Não. O que a gente se discute é, eu estou mexendo na presunção sobre a premissa de que ele é um benefício fiscal. Então, essa premissa de ser um benefício fiscal, que, a nosso ver, está equivocada. Já há, inclusive, uma outra ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional do Serviço, já está na relatoria do ministro Fux, questionando a inconstitucionalidade, então, da lei complementar e dos demais. E esse último slide são reflexões que eu encerro aqui essa minha fala, né, dizendo o seguinte: a lei complementar ela não é apenas uma redução de incentivos, ela é uma redefinição de que o Estado entende por benefício fiscal. Ela amplia o conceito para alcançar regimes estruturais, reduz de forma linear, sem uma análise setorial aprofundada, e regulamenta-se por atos infralegais em momento muito próximo à sua vigência, que é eu acho que essa é uma questão bem crítica. Então, o que está em jogo não é apenas a arrecadação. O que está em jogo é a segurança jurídica, é a proteção da confiança, é a previsibilidade, é a coerência sistêmica, o impacto social real em setores essenciais. E aí, professor Marciano, eu gostaria de deixar essa última reflexão, que é a última frase, por favor, que é o último ponto, eu não estou com o slide impresso. Estamos diante de uma política fiscal legítima de ajuste ou reinterpretação estratégica do conceito de benefício fiscal para fins arrecadatórios. Com isso, eu encerro minha fala, né, trazendo esse apanhado geral da Lei Complementar 224, destacando esses três pontos que eu acho essenciais para a nossa reflexão, né, que são os benefícios onerosos, a questão da reoneração do crédito, né, sem essa previsibilidade, e o lucro presumido. Existem outros pontos, mas o nosso tempo é limitado e eu fico à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade e a atenção de todos. Muito obrigado, doutora Elisângela Oliveira. Fez uma apresentação minuciosa e conseguiu ter um poder de síntese para dar uma visão de conjunto também, com as questões, com as dúvidas, né, sobre legalidade, etc. Muito obrigado. Agora teremos palestras para entrar em pontos mais específicos, né? Então, com muito gosto também, eu vou convidar o Dr. Gustavo Amaral para ele fazer a palestra. Ele que, como já colocado pela doutora Elisângela, é o patrono da CNI numa importante ação direta de inconstitucionalidade a respeito dessa lei. Doutor Gustavo, a palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria primeiro parabenizar a Elisângela pela quase exaustiva, não no sentido de cansativa, mas de exaurir a temática da nossa palestra. Se eu não tivesse o título de uma ADIM já protocolada, eu acho que poderia ser apenas com a relatora e pouco teria aqui a acrescentar. Mas para fazer jus à honra do convite, à honra de estar aqui no IESG e agradecendo ao professor Marciano Godoy por esse convite. Eu vou tecer alguns comentários me valendo muito do que já foi falado, até para não ficar redundante e a gente poder, né, ter um espaço para um debate. O primeiro ponto que já foi muito bem destacado pela doutora Elisângela é que nós não estamos aqui falando apenas de redução de benefício. A Lei Complementar 224, ela começa trazendo modificações a
a lei de responsabilidade fiscal e a lei de sigilo fiscal. E também é importante, que eu achei isso muito curioso, é muito comum que as leis, os decretos, eles invoquem o seu fundamento superior, regulamentando alguma coisa. A gente olhando só a lei complementar, a gente nem lembra que existe a emenda constitucional 109, tá? E também uma coisa que às vezes a gente esquece, que a gente tem três categorias, vamos dizer assim, de normas constitucionais. A gente tem aquelas que estão no corpo permanente da Constituição, a gente tem aquela que está nos atos das disposições constitucionais transitórias, cada vez mais alargado, e a gente tem aquelas normas que estão em paralelo, né? Que elas vêm em emenda constitucional, tem artigo na emenda constitucional com texto, mas ela não está incorporada nem no texto permanente, nem no texto do ato das disposições constitucionais transitórias. A gente que vai lembrando onde é que está, faça o nosso arquivo para fazer a busca textual, porque se a gente fizer o que a gente sempre faz, que é ir no Planalto, pegar a Constituição e fazer uma busca textual, a gente não vai nem desconfiar de que existem disposições, como o artigo 4º da lei da Emenda Constitucional 109, que determinou que fosse feita essa revisão. Então é importante a gente lembrar aqui que a gente tem um comando constitucional anterior para essa lei complementar. E aqui também numa mudança de cenários, porque ela, quando faz as mudanças na lei de responsabilidade fiscal, ela está regulando as novas concessões de benefícios para a União, pelos estados, pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Isso vai vigorar, isso está vigorando desde já, se não me engano, a cláusula de vigência era agora de 1º de janeiro, se não me falha a memória nisso daí. Mas isso já está vigendo. Então, se eu for ter um outro convênio prorrogando os benefícios fiscais tais e quais de ICMS que vai no automático, esse vai no automático vai precisar ver se está atendendo esses critérios. Então, é um ponto que a gente precisa estar atento. Eu acho que tempo rege tato, você não vai querer controlar legislações de benefícios fiscais que já existem, já estão em vigor, por conta de novos requisitos, que acho que são requisitos de forma. Né? Precisa ver qual é o benefício, precisa ter tempo, etc., é a forma da lei. Mas esse é um ponto que a gente precisa, que é importante citar, atento nessa questão. Especificamente com a redução de benefícios, essa lei complementar, ela adota dois métodos. Ela faz por relação, né, por indicação e por relação. Aqui me parece que é um ponto que acho importante a gente ter uma premissa relevante, que da mesma forma, por simetria ao 150, parágrafo sexto, agora me deu um branco aqui da Constituição, que exige lei formal que trate exclusivamente do benefício fiscal ou do respectivo tributo, se eu tenho isso para a criação do benefício, para modificação eu também preciso de respeitar a mesma forma. Então, eu preciso ter isso daqui numa tipicidade da lei. Né? A lei não pode aqui remeter para a Receita Federal, para alguma coisa, e ela faz o quê? Ela faz por uma relação, ela remete a alguma coisa, se alguma coisa é um pouco problemático, a gente tem que ver, e a gente tem no inciso 2 a lista do que ela chama de benefícios que está ali relacionado, dentre elas o lucro presumido, já foi abordado, eu vou dar alguma opinião mais adiante. Qual é o problema da relação dali? É que o texto que está no inciso 1, né, do artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 1 desta lei complementar, ele faz uma remessão ao parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, que é um anexo do projeto de lei do orçamento anual. Tá? O que está no parágrafo 6º da Constituição do 165, é do projeto. Mas ele fala que é anexo à LOA, a Lei do Orçamento Anual, que naquele momento da publicação da lei, não é nem da aprovação da lei, da publicação da lei complementar, o orçamento não estava votado. Tá? E não apenas isso, o orçamento foi votado em 2026. No artigo 5º, inciso 1 dessa lei complementar, com uma redação que, digamos assim, tem um upside, ela poderia melhorar muito, né, para dizer o mínimo. Mas uma das leituras
que é possível é que este anexo que é para informar a discussão do orçamento, que é o que está lá no parágrafo 6º do 165 da Constituição, ele passe a constar da própria lei do orçamento. O que esse ponto é relevante? Porque nós estamos falando de uma legalidade fechada, né? É uma legalidade fechada. Se eu tenho essa remissão para lá, o Congresso precisaria ter votado. Tá? Então, se eu for entender que o que está no inciso primeiro é um anexo literal à Lei do Orçamentária Anual de 2026, não existe nenhum benefício fiscal atingido pelo inciso 1. Por quê? Porque não existe esse anexo. Não é só porque a Lei do Orçamento foi votada apenas em 2026 e, portanto, já não respeitaria a anterioridade no que está sujeito à anterioridade. Ela não foi votada com esse anexo, a despeito do artigo 5º, inciso 1 desta lei complementar, já está em vigor a partir de 1º de janeiro, portanto, na data que a lei do orçamento foi votada, né? E a despeito de haver essa exigência. Então, aqui a gente tem um ponto de argumentação. Agora, realmente, ela tem uma dupla remissão. A primeira remissão é um texto da Constituição que fala em anexo ao projeto de lei. No projeto, sim, o projeto já sido enviado e aquele anexo feito pela Receita Federal. Mas a gente tem um segundo ponto, que é, enquanto lá na emenda 109, naquele artigo que está ali escondido em paralelo, né, naquela parte da emenda, como várias hoje em dia a gente tem, que está ali em paralelo, considera como benefício fiscal o que está neste anexo, no anexo ao projeto de lei de orçamento, fazendo a remissão ao parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição, embora lá esteja dessa forma, o texto do artigo da lei complementar, deixa eu aqui pegar aqui até para, já que a gente está falando de texto, vale a pena às vezes a gente ler, onde é que ele está, aqui se eu não for me perder aqui, muito com isso. Não, já que eu estou me perdendo um pouco no texto, acho que esse não é um ponto relevante. Acho que mudou aqui a lei que está aberta aqui, então não vou procurar aqui. Mas ele fala, não apenas, não tem uma remissão, não aqueles que estão listados, a redução de benefícios e incentivos fiscais que estão nessa relação. Então eu preciso, não é apenas que esteja nessa relação, precisa que seja benefício e incentivo fiscal. E aqui a gente tem, né, um acompanhamento extremamente luxuoso que é da Receita Federal. A Receita Federal entende dessa maneira. Por que a Receita Federal entende dessa maneira? Olha, a segunda edição do Perguntas e Respostas. Né? Se nós formos ver lá no inciso 2, se não me engano, do artigo 17 da própria Instituição Normativa 2307, diz que o anexo que não constituem ali, inciso 2, o que por sua natureza não é benefício fiscal. Então, ou seja, nós vamos ter, que ela coloca do anexo dela, que nós vamos ter questões que estão excluídas pelo anexo da Receita, porque eles estavam no anexo do projeto de lei orçamentária, como benefício fiscal, mas não tem uma natureza de benefício fiscal. E cito aqui textualmente a situação das associações sem fins lucrativos. Porque qual era o problema? Qual foi o grande problema? A lei, né, em relação às associações, a lei colocou, ou seja, é um problema resolvido. Por que eu estou falando aqui do problema resolvido? Porque é um exemplo de um outro tipo de soluções que pode ter. O famoso onde passa boi pode passar uma boiada também, ou pelo menos um segundo boi pode passar por ali também. Nós tínhamos ali uma exclusão dos efeitos dessa lei apenas as associações sem fins lucrativos organizadas como OCIP. Só que quem não pode se organizar como OCIP? Associações empresariais, sindicatos patronais, os trabalhadores estão com imunidade, então a situação é outra. Toda a estrutura sindical não pode se organizar como OCIP. E aí, qual seria o efeito? Você não teria você teria uma redução do benefício. Qual é o benefício? É a isenção do imposto de renda. Mas qual é o regime padrão do imposto de renda? É o lucro real. Então, nós vamos ter, talvez, o sindicato do município de sei lá onde, tendo que fazer uma apuração de lucro real. Não? E aí também teria também PiscoFins, tendo que fazer PiscoFins não cumulativo. Ou seja,
É uma enormidade isso, a dificuldade da gente imaginar que essa frase ou esse parágrafo vai parar no mesmo capítulo que de razoabilidade, né, de não onerosidade excessiva. É difícil a gente imaginar que essa história vai terminar dessa maneira. Todos estavam perplexos. Antes de alguém fazer alguma coisa, eu acho que o assunto bateu na Receita Federal. Veio num perguntas e respostas, uma segunda versão do perguntas e respostas, dizendo: olha, associações patronais não entram nisso daqui, não. E depois veio a atualização na instrução normativa. Qual é o ponto aqui relevante? Ou seja, está aqui, se tudo que estivesse no anexo fosse benefício fiscal que tivesse redução, não haveria sentido dessa posição da Receita Federal. A Receita Federal, com absoluta correção, poupou um litígio litigante, fazendo o que é correto. Mas ela fez o correto porque havia um caminho para essa correção. Né? Então, acho que esse é um ponto que me parece importante, mas vamos dar seguimento aqui. Eu estou acompanhando aqui uns slides que eu não compartilhei, porque eu já sabia que sendo segundo a gente tem que ajustar o que falar, mas que pelo menos serve para a minha organização. É, Passando aqui para o ponto que já foi colocado, né, sobre a questão do benefício, dos benefícios condicionados. É, Aqui, o que eu acho que é importante da gente ver, que teria-se um contra-argumento, que foi muito bem colocado pela doutora Elisângela, que nós estamos falando de uma lei complementar que aparentemente teria um choque com uma disposição de uma lei que tem força de lei complementar e que também disciplina o comando constitucional. Então, eu estaria talvez uma similitude de hierarquia e o privilégio seria pelo critério temporal. Mas aqui é importante a gente lembrar, tá, que o conceito de direito adquirido por benefício fiscal não é uma criação do CTN. Isso não surge no CTN. Se nós formos ver a súmula do Supremo e os comentários do Leomar Balieiro, nós vamos ver que o CTN positivou, como em diversos dispositivos, o que já era entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, até numa época que só existia o Supremo Tribunal Federal. E foi pacificado em julgados em que constituições? Na Constituição de 46 e na Constituição de 67. Com base em quê? No conceito de direito adquirido. Mas não é conceito, é uma dicção que é idêntica na Constituição de 46, na Constituição de 67, 69 e 88, que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Letra por letra, vírgula por vírgula, são iguais nessas 3 ou 4 constituições, se querem chamar de 69 também aqui, não vamos entrar nessa discussão. Então, nós temos sim uma inconstitucionalidade, ou teríamos uma discussão de inconstitucionalidade, escapando também da discussão de se é inconstitucionalidade reflexa, porque afinal, para saber se violou ou não, eu preciso da mediação do CTN, tal como a questão de violação à coisa julgada, que o Supremo diz que tem a garantia constitucional, mas eu preciso olhar a legislação processual para saber se isso é coisa julgada ou não, e várias vezes ele não admite a discussão. Né? Nós temos aqui diretamente porque não é disciplinado pelo CTN. O CTN simplesmente coloca ali o que já decorria do direito adquirido na interpretação do Supremo Tribunal. Se o texto não mudou, não há uma razão para uma modificação. E onde está aqui o problema? O conceito que se tinha, e é até engraçado, porque o Supremo, em boa parte dos julgados, quando ele falou, mais ainda na Constituição de 46, embora o texto seja o mesmo, ele falava de direito adquirido nas isenções dadas a prazo certo. Não havia o requisito de condição. Mas depois se foi, colocou-se ali do CTN. Nós temos na história, vários casos que se reconheceu o direito adquirido a benefícios fiscais que não havia um investimento. Havia lá nos anos 70 que se você ficasse com as ações por mais de 5 anos, você tinha isenção do ganho de capital. Qual é o investimento que você fez? Adquiriu as ações? Era um benefício e você tinha uma condição de prazo certo, que era você manter aquelas ações em carteira por 5 anos. E o Supremo julgou casos dos anos 80, 90, 15 anos depois da revogação da lei, dizendo que não podia tributar porque havia direito adquirido.
Tá? Se teve vários casos, o benefício é condicionado ao quê? À manutenção de empregos. Há uma série de outras condições que não são a realização de investimentos. E outros, não sei quantos casos, em que nós vamos ter, no próprio caso da indústria química, nós temos alguns benefícios que você tem, como Sudão, Sudene, que você tem uma prévia aprovação. Mas nós temos benefícios que são condicionados e que você tem uma fiscalização da receita. Eu não tenho um ato prévio dizendo à chancela, olha, bumba, eu lhe reconheço o direito, vai fazer aqui o seu investimento. Tá? Você tem simplesmente o benefício a prazo certo, você tem que cumprir uma série de condições. A qualquer tempo, se a Receita Federal disser, olha, você não está cumprindo, você pode ser autuado. Mas eu não tenho um ato prévio, eu não tenho um reconhecimento ex ante e a partir dali você vai ter aquele direito. Né? A fiscalização é concomitante. E isso entra no conceito de adquirido? Sim, isso entra numa noção de direito adquirido. É isso que nós defendemos na ADIM e nos parece que isso está de acordo com o histórico da interpretação constitucional do que seja direito adquirido em matéria tributária, em matéria de benefício fiscal. É, eu também, para não deixar aqui de mencionar a questão do lucro presumido, eu acho que a questão do lucro presumido, eu realmente não tive tempo, de estou muito corrido, de ler a inicial da CNS, né? Acho pouco provável que não vá ter daqui a pouco vários amigos curi, e até por conta disso, eu nem que seja só curiosidade, eu vou precisar ler. Eu acho que aqui a gente tem algumas camadas de questões a serem feitas. Erro doutrinário do legislador, há precedentes. Ele erra e erra muito, e eu não sei se a doutrina pode condicionar o legislador ou ela tem que, inclusive, reler a lei, tá? De acordo com as suas categorias. Olha, o legislador falou uma coisa, mas na verdade o sentido pelo sistema é outro. E aqui eu, pelo menos no início, eu sempre fui muito sensível ao argumento de esquece benefício, ficam majorados em 10% a presunção, né? E ainda põe essa questão de 5 milhões. Eu não sei por que foi 5 milhões. Mas se eu tiver que dar algum palpite, eu diria porque é o número mais próximo de 4,8 ou 4,85 milhões, que é o limite do simples. Então, legalmente, micro e pequena empresa é até isso daqui, então eu peguei de média para cima. Né? Se é isso, eu não sei. Né? Então, poderia fazer? Qual seria o meu contra-argumento? Eu preciso de base técnica para isso. Uma coisa é o limite ao absurdo. Se você colocar uma presunção de lucro de 80%, a gente tem que entender muito bem que ramo de atividade é essa, senão eu acho que a gente está chegando no ponto do absurdo. Mas entender que a gente precise, a todo e qualquer momento, ter um fundamento técnico, eu preciso ter uma fundamentação daquela decisão, eu adoraria, mas eu perdi a SADIM no Reintegra. Né? Eu fiz a SADIM no Reintegra, né? Com esse argumento, eu acho que com muito mais base do que essa, e eu perdi. O Supremo disse que continua discordando, mas porque o legislador faz o que ele quiser com o número do Reintegra. Tratou o Reintegra como um benefício fiscal voltado à exportação. Graças a Deus que o sistema de comércio internacional já explodiu por completo, Trump foi eleito, então a coisa já se avacalhou, porque esse era um caso que o Supremo disse que o Reintegra é o exemplo quase que literal de benefício vedado à exportação. Mas o Supremo decidiu. Se decidiu isso por Reintegra, por que não poderia aqui? Mas aqui eu acho que a gente tem um ponto que também, outro dia revendo aqui, que eu acho que a gente combinar isso com a lógica da emenda Jabuti. Qual foi o problema da emenda Jabuti em medida provisória? Foi que você pegava em algo que iria correr e colocava um tema sem conexão, isso prejudicava o debate. Ora, nós tínhamos aqui, né, ano eleitoral, ou seja, precisa gastar dinheiro, isso é fato, né? Vamos deixar isso dali por 400 razões, e esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Né? Tinha até um comando constitucional que venha daqui. A lei ter sido, né, ela ser de 26 de dezembro, e a gente vê o trâmite dela, isso está claro que isso tinha uma pressão
para ser de afogadilho. Você colocar nesse pretexto outras coisas, né? Será que isso não mascarou o debate? Né? Aí eu acho que talvez a gente tenha, porque é uma lei que veio com uma. Vamos, pega na lei complementar, na emenda constitucional 109. Tem alguma vírgula que me permita tirar dali o tratamento do lucro presumido? Não, de maneira nenhuma. Né? Regimes de simplificação, eles são benefícios mútuos. Beneficia o contribuinte que diminui o seu custo de conformidade e sempre que eu diminuo o custo de conformidade do contribuinte, quem deveria dizer muito obrigado é a fiscalização que diminui o custo de fiscalização. Tudo aquilo que é complicado para apurar e declarar é complicado para fiscalizar. Então, são as duas grandes contas retificadoras da tributação. O custo de conformidade, quanto maior ele for, mais caro é o tributo, embora com menor recolhimento, e quanto maior o custo de fiscalização, menos o benefício líquido para o mesmo tributo. Então, às vezes, um tributo mais simples é melhor para todo mundo no agregado do que olhando simplesmente a questão de quanto se paga e quanto que se recebe. Eu acho que esse é um ponto que é importante. E o último, que é não menos importante, mas que foi tocado aqui também, a questão da transferência de crédito. O que eu vejo aqui, né, a leitura que eu fiz, né, mas é uma leitura apressada, não me dediquei muito a esse tempo, é o seguinte: se eu tenho isenção ou imunidade, os créditos anteriores morrem. Né? E eu não transfiro pelo simples fato de que zero, então eu transferi zero, a pessoa se apropria de coisa nenhuma. A isenção no meio da cadeia gera acumulatividade? Isso é uma crítica que sempre se fez. Sempre foi dessa maneira. O que me parece aqui? Nós não estamos falando dos 10% cobrado, do valor cobrado, que vai ser transferido ao adquirente. A gente está falando, olha, você que tinha isenção, que seu crédito morria porque era isenção, você não vai pegar, porque agora tem 10, você não vai pegar esse crédito e abater desse 10. Mas quem comprou vai ter esse lado. Até porque senão você não vai poder pegar dos dois lados. Eu acho que aí não tem texto e o resultado me parece um absurdo, né? Em que eu anulo o crédito anterior e não considero um crédito posterior. Eu acho que a gente tem essa transferência. Aí a gente vai ter que fazer uma análise muito caso a caso. Pode ser que exista algum caso de que esse 10% sem crédito, né, seja quase que o valor do quanto que ele pagaria tendo crédito. Se ele tem baixo valor agregado, dependendo do que for, pode ser que seja isso. Né? Pode ser que a gente tenha, não conheço, a cadeia do agronegócio, etc. Pode ser que a gente tenha uma cadeia produtiva que, infelizmente, ela enfileira várias etapas e todas as etapas que eram isentas, que agora eu vou ter essa alíquotazinha e eu passo a ter uma cumulatividade. Talvez aqui a gente consiga construir, em alguns casos, falta de razoabilidade, onerosidade excessiva. Talvez aqui a gente tenha Tucur, simplesmente a discussão teórica, sem iluminação de casos exemplares, eu acho que ela é muito interessante, mas eu tenho eu sempre me dá uma preguiça de pensar sobre ela, porque eu acho que a gente não vai escapar na esquina de encontrar com o tema 756 do Supremo Tribunal Federal, que, certo ou errado, disse que essas questões daí da não cumulatividade no PIS/COFINS é matéria do legislador que pode se arrumar em relação a isso. A discussão em abstrato com relação a essa norma, porque viola a não cumulatividade, como não cumulatividade, essa discussão já se teve muito no ICMS, se fosse super trunfo, não cumulatividade, e a gente pode qualquer coisa colocar aqui, eu realmente sou muito cético a essa argumentação. Agora, que a gente pode ter casos, né, em que, para mim, o sentido é que quem tinha isenção, quem não pagava e por conta disso vai pagar alguma coisa, vai pagar sem crédito anterior, continua se tornando o crédito anterior. Se ele tinha uma alíquota zero, com manutenção de crédito, etc., eu acho que aí você vai ver e vai dizer que esse negócio não se aplica. Eu acho que a quem estornava vai continuar estornando e vai recolher esses 10%. Agora, esse valor recolhido
vai gerar crédito pro adquirente, porque eu tive uma tributação e eu não estou vendo aqui um duplo comando que significa que eu não credito no passado e não transfiro para o futuro, onde você teve uma incidência. Então, isso eu vejo. Agora, pode-se também dizer que isso daí, né, uma interpretação finalista, que isso tudo é para arrecadar mais dinheiro, se virar crédito ali na frente, isso acaba sendo como um diferimento na cadeia, e eu não aumentei o recolhimento, sendo piscofins do cofre da União. Se houvesse operação interestadual, você mudaria, se fosse tributo estadual, você passou de um para outro, mas uma interpretação puramente fazendária, me parece que você teria esse óbice dali. Mas eu vejo dessa maneira aqui, mas também não me aprofundei mais sobre essa questão. Então, acho que eu já falei bastante e com certeza a doutora Cláudia Pimentel tem considerações muito mais relevantes, com as quais muito provavelmente eu não vou concordar com algumas delas, né? Mais por dever de ofício do que e ainda bem que falo depois, falo antes, né? Porque senão eu teria o ônus, inclusive, de contra-argumentar ela. Então, pelo menos esse ônus ficou poupado aqui. E agradeço mais uma vez a gentileza do convite, o prazer de estar aqui. E fico aberto, né, posteriormente aos debates, né, aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Gustavo Amaral, pela excelente palestra, inclusive ingressando na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, em casos anteriores, que nos ajudam a antecipar como pode ser o posicionamento dele agora. E agora então eu vou chamar a palestra da doutora Cláudia Pimentel, agradecendo a ela a gentileza de participar desses debates. Cada vez mais a Receita Federal vem se abrindo para interagir, né, com a academia e com setores de estudos acadêmicos e tributários sobre as novidades da legislação tributária. Nós temos nos últimos anos e meses muitas leis complementares, enfim, o movimento legislativo no direito tributário vem sendo cada vez maior e esse movimento da Receita Federal é muito bem-vindo. Doutora Cláudia, muito obrigado. A senhora tem a palavra. Boa noite. Inicialmente, eu quero agradecer ao IF pelo convite, participar desse debate, né, dessa mesa de diálogo, né? Quero parabenizar a doutora Elisângela e o doutor Gustavo pela apresentação, bastante completa, né? Bastante pôde abordar aspectos bastante polêmicos, né, da Lei Complementar 224, né? Eu vou tentar aqui fazer talvez alguns comentários, tentar fazer alguns esclarecimentos e alguns comentários da perspectiva da Receita Federal em relação a essa lei complementar. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer que isso não é uma proposta do Poder Executivo, né? Essa é uma proposta que ela foi apresentada pelo deputado federal Mauro Benevides, isso assim, não foi formalmente encaminhado, digamos, pelo Ministério da Fazenda, né? Como a gente tem em muitas leis aí que tiveram ao longo desses anos, né? Isso foi, é claro que há, sim, a gente reconhece que houve um debate, né, com a participação do governo e com o Congresso Nacional de tentar construir algumas medidas, né, para é, lidar com essa questão orçamentária, né? A gente sabe que quando você olha o último demonstrativo de gastos tributários, né, o montante que você tem lá de impacto de redução do orçamento, se eu não me engano, ele está por volta de 600 bilhões de reais, o que representa 4,5% aí do PIB, e o que vai até de encontro, né, com o que foi já falado aí da Emenda Constitucional 109, né, que lá atrás também buscou, foi uma primeira iniciativa na Constituição para tentar trazer algum ajuste, né, nesse excesso de oneração, né? A gente reconhece aqui ninguém quer demonizar benefício fiscal, não. Eles são
muito importantes, né? Eles são essenciais, todos os países se valem de benefícios fiscais, mas é claro, a gente tem que é importante que o governo e o Congresso, né, e todos nós, na verdade, até a sociedade civil, faça também, ajude nesse monitoramento, nessa responsabilidade na concessão e na manutenção de benefícios fiscais que eles efetivamente não trazem o retorno esperado quando eles foram concedidos, né? Então, isso é importante, o governo e toda essa legislativa, todos esses entes envolvidos, a gente mantenha essa, digamos assim, essa fiscalização. E eu acho até que a Lei Complementar 224 é bem interessante que ela começa a dar esses instrumentos, né, para esse acompanhamento do retorno, né, da efetividade desses benefícios fiscais, né, depois que concedidos, né? Então, é só alertar, lembrando, né, que esse projeto de lei, ele, na verdade, foi um projeto de lei complementar, o número 128 de 2025, né, que foi a conversão na Lei Complementar 224. Outro ponto que eu acho que é importante também destacar, né, que nessa lei complementar, o que se optou ali pelo Congresso, e certo, com um certo apoio do governo, né, mas com essa iniciativa do Congresso, foi de ter uma redução de 10% dos benefícios fiscais, né? Então, é uma redução, digamos assim, que ela impacta de forma mais minorada, né, do que você simplesmente revogar ou reduzir excessivamente esse benefício, quando você foca em alguns benefícios, né? Então, você tem uma redução só de 10%, né? Claro, a gente sabe que isso, de qualquer jeito, a depender do setor, isso pode ser relevante, né? Essa redução. Então, mas de qualquer jeito, você minora a questão da previsibilidade, né? E que foi comentada aí pela doutora Elisângela, né? Reconhecendo, novamente, insistindo, que talvez para alguns setores isso possa realmente ter algum impacto mais relevante econômico, né? Quando a gente olha quais são os incentivos impactados na lei, e a doutora Elisângela novamente foi bem didática nisso, né? Nessa apresentação, de fato você tem duas identificações, né? Primeiro você olha, ela tem que estar, ou ela deve estar na lista do demonstrativo de gastos tributários, né? Que foi da LOA de 2026, né? E depois eu vou falar um pouquinho mais desse demonstrativo, ou naquela lista que consta no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar 224. E outro aspecto que é importante, né, é importante que esse benefício ele seja referente a um daqueles tributos que estão listados no parágrafo 1º do artigo 4º. Né? Por exemplo, imposto de renda da pessoa física não está listado ali. Então, não há no DGT alguns benefícios que dizem respeito a uma redução do IRPF. É claro que, se ali não está listado o IRPF, ali não é alcançado. Assim como foi, no pergunta e resposta, deixa claro também em relação ao imposto de renda retido da fonte, que também não foi listado. A lei complementar ela lista especificamente o imposto de renda da pessoa jurídica e a CSLL. Então, essas outras formas, ela acabam, e isso é esclarecido no pergunta de resposta, que não estão sendo alcançados. A gente reconhece, né, que a forma que a Lei Complementar 224, eu pelo menos reconheço que a forma que a Lei Complementar 224 ela foi construída, ela não é da forma mais adequada quando a gente pensa numa matéria tributária, né? A gente sempre, matéria tributária, a gente gosta de ter todos os aspectos, né? Ou
o máximo possível ali listado, né? Essa lei complementar, ela trouxe, quando ela fez essa redução linear, ela traz, ela faz indicações, né, do escopo que você, de certa forma, gera dúvidas, né, e gera inseguranças, né, na sua interpretação. E por isso que, logo de pronto, a iniciativa da Receita Federal foi de publicar um pergunta e resposta. E por quê? Porque é mais ágil, né? Então, à medida que chegavam as perguntas na Receita Federal, que é especificamente na minha área, que é a Subsecretaria de Tributação, a equipe técnica fazia uma avaliação e a gente tentava já publicar para tentar esclarecer e tentar ser mais transparente e mais ágil nessa nessa informação, né, que é tão importante, né, para dar segurança jurídica. E depois a gente fazia também, a ideia é depois colocar numa instrução normativa, porque fica, sempre que possível, né, colocar na instrução normativa, porque fica de uma forma mais salvaguardada, né? Quando você tem isso num ato normativo da Receita Federal, a gente sabe que os contribuintes eles preferem, né, ter esses comandos em um ato normativo e não só meramente pergunta e resposta. Mas a gente utilizou pergunta e resposta como uma forma mais ágil, né? E aí até foi comentado, né, em relação às entidades sem fins lucrativos, que inicialmente a gente colocou no perguntas e respostas, mas isso foi porque nos chegou as principais perguntas não chegavam desse setor, né? Então a gente correu para esclarecer mais direcionado, mas depois na instrução normativa a gente coloca de uma forma mais ampla, aí sim já dando tranquilidade para outras associações civis sem fins lucrativos, né? E aí isso é um ponto também que é importante de mencionar, né? O DGT, agora falando mais do demonstrativo de gasto tributário, o que a gente nota é que no demonstrativo de gasto tributário ele não tem só benefícios fiscais, ele tem outros gastos tributários em que eles não configuram, eles não traduzem uma natureza de um benefício fiscal ou de um incentivo fiscal. Então, por isso, algumas situações que elas constam de forma expressa no DGT, a Receita Federal entendeu que não se trata efetivamente de um benefício ou incentivo fiscal que estaria alcançado pela Lei Complementar 224. Um desses casos é que acabei de citar, que foi essa das entidades civis sem fins lucrativos, né? A gente entendeu que isso não era, na essência, um benefício fiscal, um incentivo fiscal. Até porque foi bem falado aqui, né? Você aplicar a essas entidades essa redução linear seria exigir uma contabilidade, tratá-las, exigir que elas façam uma apuração, uma ECF, uma ECD, uma escrituração contábil digital, para apurar o lucro tributável ou lucro real, né, já que o sistema de referência é um lucro real, para depois exigir que elas recolham 10%. Né? Então, o entendimento foi que, apesar de estar no DGT, há situações efetivas, né, em que não se trata de benefício fiscal. Quer dizer, em outras palavras, né, se a lei, o ideal seria que a lei complementar, ainda que utilizasse como base o DGT, ela efetivamente listasse aqueles benefícios que estariam cansados. Não fez, né? Então, é claro, é importante um aspecto de interpretação, e é isso que nós temos tentado trabalhar, inclusive, às vezes, dialogando com alguns setores, né, que eles pedem reuniões, algumas associações, algumas federações pedem para dialogar e a gente fazer uma discussão do qual seria a melhor interpretação em algumas situações.
Outro aspecto que eu queria também mencionar é a questão do crédito, que foi falado, né, do crédito do PIS/COFINS, no caso de uma redução a zero de alíquota de PIS/COFINS, né? Eu acho que o que foi mencionado foi no parágrafo 7º, né, do artigo 4º. Esse parágrafo 7º ele determina, né, que a aplicação do disposto, né, no inciso 1 do parágrafo 4º deste artigo não permite ao adquirente de bens e serviços a apropriação de crédito que, nos termos da legislação em vigor, seriam vedados em decorrência da isenção ou aplicação da alíquota zero. A intenção aqui desse dispositivo era não gerar uma distorção nessa redução linear do benefício. Então, veja bem, ele hoje está com a alíquota zero. Então, ele passa a recolher 10% do 9,25% lá da alíquota da não cumulatividade. Então, vai recolher 0,925%. Se você permitir o crédito, né, isso aqui praticamente vira um benefício fiscal. Um benefício fiscal turbinado, né? Porque você, por um lado, você tem um recolhimento de 10% dessa alíquota, gerando, na contrapartida, um crédito 10 vezes maior, né? Então, essa que foi a intenção. Mas por que isso aqui é importante? Porque, na verdade, na visão aqui quando a gente interpreta a Lei Complementar 224, a gente não vê que a lei determinou uma alteração e passou a dizer que a alíquota de venda ou a alíquota de incidência do PIS/COFINS passou a ser de 0,925. A nossa leitura é: a alíquota continua zero. Entretanto, você tem uma sobreposição de uma outra norma, que é essa Lei Complementar 224, que ela determina que a empresa ela faça esse recolhimento em razão desse benefício fiscal correspondente a 10% da alíquota que seria do sistema de referência. E por que isso é importante, né? Porque se interpretar que houve uma alteração efetiva de todas as alíquotas em que você tem aqui algum benefício fiscal, você teria consequências que não estavam previstas na Lei Complementar 224. Então, por exemplo, se vocês forem ver no artigo, na pergunta de resposta, a pergunta 34 do pergunta de resposta que foi publicado pela Receita, ela trata da questão da empresa que apura créditos, né, da contribuição do PIS e da COFINS decorrente de custos, despesas, encargos vinculados a vendas efetuadas com alíquota zero, se ela perde o direito de pedir o ressarcimento desses créditos em razão da Lei Complementar 224. Por quê? Porque essa empresa que ela vendia com alíquota zero, se eu entender que a alíquota dela não é mais zero, e eu entender que agora a alíquota que ela está, a incidência da alíquota que ela está sujeita é 0,925, eu consequentemente, posso ter que afastar esse dispositivo e falar: olha, além de você estar recolhendo 10%, você vai perder o direito do ressarcimento desse crédito, do crédito eventualmente que ela tem na etapa anterior, que ela não consegue dar vazão, porque ela está dando uma saída a um produto alíquota zero. Então, se você for ver nessa pergunta, a gente diz simplesmente não, ela não perde direito. Por quê? A visão é que a alíquota é zero. O que há é uma sobreposição de uma outra norma que determina esse recolhimento em razão de uma determinação de uma redução do benefício, né? Então, você mantém. Isso aqui, essa interpretação de que houve uma alteração da alíquota, ele vai ter reflexo em vários outros aspectos dentro da legislação tributária como um todo, e talvez dentro que nem
pelo menos nós na Receita Federal ainda conseguimos mapear, já conseguimos mapear algumas situações, mas não todas. Então, a interpretação aqui, o que diz o parágrafo 7º, né, que foi comentado, é justamente para você, por outro lado, para você não gerar um benefício fiscal, porque você vai ter, por um lado, uma empresa dando saída a um produto pagando 0,925, e, por outro lado, em razão da redução linear do benefício, e, por outro lado, a empresa que está adquirindo tendo um crédito de 9,25. Aí, quer dizer, você simplesmente ia ter um benefício fiscal ainda mais atraente, né, do que aquele do pagamento de 10% da alíquota geral. E em relação ao lucro presumido, né, eu compreendo assim, toda essa polêmica, né, de estar enquadrando como um benefício fiscal ou não, né? Aqui a lei ela trouxe um conceito de benefício fiscal de uma forma mais ampla, né? E determinando que seria um benefício fiscal aquelas reduções em que eu tenho em relação ao sistema de referência, que seria o sistema aplicável geral, né? Certamente, né, eu imagino, né, entendendo que o lucro presumido é uma opção, você sempre poderia ir para o lucro real. Então, assim, não pretendo entrar nessa polêmica, né? Mas eu acho que aí tratando da questão do limite dos 5 mil, me parece que a intenção ali de colocar os 5 mil é de privilegiar as pequenas empresas mesmo, né? As empresas que elas têm um faturamento mais reduzido, você não impor essa, digamos assim, essa oneração, e talvez só a partir de 5 milhões, né? Que traria, então, essa redução quis dar alguma progressividade, né? Trazendo essa oneração apenas para as empresas maiores. Eu entendo que isso não viola nem isonomia, nem capacidade contributiva, porque ela respeita, a isonomia, todo mundo que ganha menos 5 mil não vai pagar, de faturamento abaixo de 5 milhões, não vai pagar, todo mundo que do lucro presumido que tributa mais vai ter essa oneração, então pelo menos a princípio, eu não vejo assim uma questão de violação ao princípio da isonomia, nem a capacidade contributiva, porque, é claro, nós estamos tratando de situações contribuintes que têm um faturamento maior ou menor, né? Então, com essas palavras, até eu gostaria, devolvo aí a palavra, né? Foram só alguns comentários que eu pude trazer em cima dos debates aí já foram iniciados com a apresentação da doutora Elisângela e do doutor Gustavo, e agradeço de novo ao convite, né? E estou aqui disponível para qualquer dúvida, né? Qualquer debate. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cláudia. Foram muito esclarecedoras essas colocações. Então, eu acho que eu entendi bem a posição da Receita na questão do tal, daquela regra, né, segundo a qual antes era uma isenção, agora é uma alíquota, vamos colocar uma alíquota baixa. E então, será que a norma estaria dizendo que, inclusive, a incidência dessa alíquota baixa para quem está comprando não dá direito a crédito? Se eu entendi bem, não é exatamente isso que é o entendimento da Receita, e sim, mais ou menos a linha que o doutor Gustavo também colocou, o entendimento de que, por exemplo, eu tinha uma isenção, eu usufruía de uma isenção quando eu vendia. Agora eu vou ter que me submeter a uma alíquota pequena. A lei é como que ela considera que eu continuo na isenção, logo eu não posso me aproveitar dos créditos anteriores, porque eu estou isento, né? E como você falou, doutora Cláudia, pode ser que eu tivesse muito mais créditos do que esse meu débito dessa alíquota pequena que eu terei, mas aquele que adquire de mim essa alíquota pequenininha, a lei não estaria vedando. O que ela estaria vedando era efetivamente que a pessoa que vendeu por uma alíquota pequena, ela própria utilize os seus Não, créditos. ela Não, não falou isso não, não, né? desculpa, Não, é o Luciana. contrário, Ela é o falou que não tem a contrário. lista Falou isso não, pequenininha. Marcelo. É, É, é o contrário. É o contrário. contrário. É assim, é porque
o que que aconteceria? Hoje, você vende com alíquota zero, né? E aí, o, quem está adquirindo não tem crédito, certo? Aí, se eu passo, por causa da redução linear, que eu passo a pagar 0,9, vamos aproximar, Tá. 0,9%, e 1%. aí a etapa seguinte ia ter um crédito de 9,25, que não houve Ah, essa tá. incidência, essa No caso do acumulatividade. PIS e da Então, COFINS, né? ia praticamente virar um benefício fiscal, né? Quer dizer, Ah, eu até entendi. tenderia a dividir minha empresa para poder Ah, ter agora eu entendi. crédito. Tá Perfeito. Mas, entendendo? doutora É Cláudia, isso eu que acho esse. quis se evitar, né? Que Eu entendi. a Uhum. redução linear do benefício acabasse gerando um outro benefício 10 vezes maior. Entendi. Perfeito. Eu acho Mas que eu não eu queria entendi, só fazer um não. comentário, porque não foi isso também que eu disse, né? Isso, Eu disse o exatamente. seguinte: se você tem a redução, né? E aí eu entendo que a redução é reoneração, você vai ter uma tributação de 0,92. E aí, se você tem algo tributado, a próxima etapa, que é o adquirente desse bem e serviço, ele tem o direito de se creditar proporcionalmente à tributação incidente na cadeia anterior. Então, ele vai se creditar. Eu sei que tem colegas falando 9,25, mas eu acho que isso não tem nada a ver, é um desespero. Mas não é nem vedar o crédito e nem 9,25, é proporcional à tributação. Então, eu tenho 0,92, então a próxima etapa vai se creditar de 0,92 Sim. para respeitar a cadeia da não cumulatividade. E aí, doutor Gustavo, o senhor disse muito bem, eu gostaria só de fazer a menção de que, de fato, né, o PIS e a COFINS, ele não tem aquela rigidez constitucional da não cumulatividade do ICMS e do IPI. Então, ele pode ser alterado, né, o Supremo já falou e a gente sabe, pelo legislador, mas o Judiciário também já falou que tem que ser respeitado minimamente a não cumulatividade. Então, é nesse ponto que eu trouxe essas considerações e que gostaria de reforçar aqui esse entendimento. Marcelo é um estudioso também, ele está ansioso aí para falar, Marcelo, por gentileza. Não, Elisângela, perfeito. Dá parabéns às palestras todas, excelentes, como sempre. Parabéns, Marciano, pela iniciativa. Elisângela, muito objetiva e clara, todos foram muito bons. Mas o que me colocou também é exatamente isso, até quando o doutor Gustavo falou de uma possível interpretação, porque eu estava buscando exatamente entender qual seria a outra possível interpretação, se não a vedação ao crédito do que prevê esse parágrafo que a doutora Cláudia colocou. E eu li de novo e eu não consegui entender, né? Não consegui enxergar essa possível interpretação que o doutor Gustavo. E para mim é uma vedação, e aí por isso que eu fiquei na dúvida, porque para mim é uma vedação à própria alíquota reduzida. Então aqui ele está vedando o próprio 0,92, né? 0,925. E aí, quando a doutora Cláudia colocou que a preocupação da Receita seria que o contribuinte creditasse os 9,25, eu achei, falei, então interessante, então tudo bem, então eu não posso creditar os 9,25, mas então eu posso creditar os 0,925, porque para mim está parecendo que eu não posso acreditar nada. E aí, principalmente pelo que a doutora Cláudia colocou, que era uma dúvida que eu tinha, até uma questão técnica, né? O CST, né, o Código da Situação Tributária das Operações, ele vai continuar aquele lá das operações tributadas à alíquota zero, né? Exatamente para não permitir que o adquirente dê o crédito. E aí, nesse ponto, claro, respeito muitas opiniões, mas nesse ponto me parece haver, sim, uma inconstitucionalidade dentro que a doutora Elisângela colocou muito bem, existe aí um mínimo, né, essencial de cumprimento da não cumulatividade. E aí eu acho que até, com uma brincadeira à parte, ficamos numa sinuca de bico, porque talvez a Receita tenha dito o seguinte, poxa, mas peraí, se eu preciso reduzir esse benefício em 10%, se eu mando tributar 0,925 e credito lá na etapa o mesmo valor, eu não estou aumentando nada. Mas aí é uma dificuldade, é um erro de princípio, porque não dá para ser diferente disso, né? A não cumulatividade é dessa forma. Então, aquele que paga 9,25 gera crédito 9,25, aquele que paga 0,925 precisa gerar também o crédito 0,925. Acho que aí nós vamos ter um litígio que
que já se aproxima nesse ponto, eu acho, dentro da minha convicção, mas foi muito interessante as colocações que foram feitas para deixar isso mais claro aí para o debate. Agradeço novamente aí em nome né, também fazendo parte da diretoria. Excelentes os debates até agora. Obrigado. Muito obrigado ao Dr. Marcelo pela excelente participação. Foi bom que eu formulei aqui uma dúvida e a doutora Cláudia Pimentel deixou clara a posição da Receita Federal. Bom, então a gente já está bem adiantado na hora, mas eu acho que a gente pode ter aí duas perguntas. Alguém quer fazer mais duas perguntas? Acho que já foram feitas perguntas assim entre os próprios palestrantes, né? Muita coisa esclarecida. Temos aqui aí já são 10 para as 9, então vamos colocar como máximo 9 horas para a gente encerrar, mas alguém gostaria de fazer levantar um outro ponto, né? Várias questões já foram tratadas, realmente os palestrantes foram muito bem aí na tarefa de não só falar do todo, né? Mas também de levantar pontos muito interessantes. Fica então aberta a palavra para quem quiser fazer uso dela nesses 10 minutinhos finais. Ô, Marciano, eu não sei se alguém vai abrir o microfone, mas me parece que tem, não sei se pergunta ou dúvida no chat. Tá. Eu vou ler o chat, mas também aqui tem uma mão levantada do Luiz Felipe. Pois não, Luiz Felipe, você tem a palavra. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Marciano. Eu fiz uns comentários no chat que, na verdade, refletem preocupações. Eu vou, então, tomar a liberdade de ler, fica até mais fácil. O primeiro ponto é que não cumulatividade não é benefício fiscal, é um direito. Por isso, não comporta a vedação ao crédito escritural. O tema 756 é inaplicável, porque a autonomia do legislador ordinário para calibrar a não cumulatividade de PIS e COFINS não a torna um benefício fiscal. Esse é um primeiro ponto. Outro, delegar a materialização da redução ao executivo, no caso a 3 instruções normativas, além de decreto, é uma clara ofensa à legalidade, artigo 97 do CTN. Ou seja, quando ele diz que quando há uma isenção, eu a transformo numa tributação a 10% da alíquota padrão, e quando isso é tratado em instrução normativa, simplesmente, quando deveria ser por lei, a ofensa à legalidade me parece manifesta. Um outro ponto que a doutora Cláudia comentou, o Perguntas e Respostas do doutora Cláudia, que já está na sua segunda e última versão, eu espero, ele é uma norma complementar, artigo 100. Ele é igual aquele Perguntas e Respostas antigo. Eu já vou fazer 70 anos, então ainda estou habituado naquele perguntão do IRCSLL, nem tinha CSLL na época. Enfim, isso é uma norma complementar e, portanto, ela é vinculante. A instrução normativa reproduzida no Perguntas e Respostas, ou até alterada pelo próprio Perguntas e Respostas, faz com que essa instrução normativa, no que for alterada, deixe de ser vinculante, porque, na verdade, ela estaria suplantada, substituída pelo Perguntas e Respostas, agora chamado de cartilha. Esse é um outro ponto importante para que a gente fixe que isso é uma norma complementar, sim, artigo 100, e eu estou livre de multa e juros se simplesmente eu seguir a regra desse Perguntas e Respostas, ou seja, dessa cartilha. E o último ponto, sem querer, Marciano, exagerar aqui nas minhas intervenções, quanto ao lucro presumido, eu escrevi aqui, a Lei Complementar 101 define o que seja benefício fiscal, e o lucro presumido não se insere no conceito ali fixado. A solução COSIT 6 de 2026, só como exemplo, entendeu que a tributação de ICMS de empresas de transporte, exceto o aéreo, em substituição à não cumulatividade clássica, ou seja, do regime de débitos e créditos, é uma alternativa de tributação e, portanto, não alcançada como crédito presumido sujeito à tributação de RPJ, etc., da Lei 14.789. Se assim é, o lucro presumido não poderia ser considerado benefício fiscal, até porque, por uma coerência lógica, ele continuaria a ser, como sempre foi, uma alternativa de tributação. Esses seriam, Marciano, os pontos que me pareceram extremamente importantes, como talvez um recheio a tudo que brilhantemente foi aqui exposto. Claro que tem um pouco de crítica, tem um pouco de preocupação da minha parte, mas, enfim, queria deixar esses pontos aqui assinalados, porque realmente acho que isso concorre
modéstia à parte, para o enriquecimento do debate. Muito Sem obrigado. dúvida. Sem dúvida, doutor Luiz Felipe, foram muito interessantes as reflexões aí, especialmente a do lucro presumido, né? Muito bem, obrigado pela participação. Espero que tenhamos a sua presença aí nas próximas mesas. Doutor Gustavo, Sim, só algumas considerações. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: eu, inclusive, a razão de eu ter sido chamado aqui sou eu que sou advogado de uma ADIM. Então, eu tenho vários paletórios, até na apresentação, eu tenho paletó de procurador do Estado, eu tenho paletó de advogado da CNI, eu tenho várias personas que convivem ao mesmo tempo. Uma das minhas personas é também de jurista, afinal, eu defendi minha tese de doutorado, fiz a de mestrado, eu tenho alguma história acadêmica. Mas eu me venho me colocar aqui mais como um ator jurídico e processual, então muitas vezes eu vejo do que o Supremo decide, do que eu acredito que o Supremo vai colocar, não daquilo que eu acredito em tese. Eu acho que o Supremo errou grosseiramente todas as vezes que ele julgou improcedente alguma ADIM que eu ajuizei, em outros casos. Especificamente o que que eu mencionei aqui, o caso do Reintegra. Né? Mas a gente faz prognose a partir do que a gente vê dessa questão. No caso do lucro presumido, eu coloquei aqui as minhas premissas. Doutrinariamente, a lei merece nota zero, mas eu não sei se esse erro doutrinário significa uma inconstitucionalidade, porque a lei complementar diz uma coisa, outra lei complementar diz para outra finalidade um outro ponto. Coloquei aqui as dificuldades e coloquei até o que eu acho onde poderia se ver. No caso, né, que eu gostaria aqui de falar, da vedação do crédito, primeiro ponto que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte: isenção no meio da cadeia não é benefício fiscal, é benefício para o fisco, porque gera cumulatividade. Tá? É uma excrescência, é alguma coisa que se você não tem que ter um motivo muito grande para você não colocar, porque você põe isenção no meio da cadeia, você não dá crédito para frente, estorna o crédito para trás, você faz uma cumulatividade. Então, esse é o nome e sobrenome do que a gente está daqui falando. Então, já levando isso em consideração, quando eu vou ao dispositivo, o parágrafo 7 diz o quê? A aplicação do disposto no inciso 1 do parágrafo 4 desse artigo não permite ao adquirente. Não é aos adquirentes, é ao adquirente. Sem final de cadeia, beleza. Mas eu estou no meio da cadeia, que adquirente é esse? Aquele que tinha isenção e venceu, eu tenho outro, e vendeu, eu tenho outro adquirente depois. Então, eu faço uma interpretação um pouco mais reduzida para dizer que aquele que morria com o crédito antes, porque ele tinha isenção, morreria com crédito, porque você poderia ter uma alíquota zero efetiva, que é uma exoneração total, em que o sujeito não paga, né, com exportação. Ele não paga e mantém o crédito. Né? Quando você tem uma exoneração parcial, ele não paga, mas morre ali com crédito, ele vira consumidor final para aquele ponto. Né? Ok, a excrescência quando isso é no meio da cadeia, porque é o benefício para o fisco. O fisco captura tudo na etapa superior e com o bônus de não ter o crédito. Né? Pelo menos aquele valor que tá sendo recolhido, já morreu o crédito, aquele valor que está sendo recolhido deveria ser considerado. Ah, não cumulativo, na verdade, não é sobre o requerido, o recolhido, o destacado, que seja. Esse é um outro problema operacional que você teria. É bastante significativo? É bastante significativo. Mas né, o texto me permite ver dessa maneira. O CERP vai fazer um sistema para isso? Não, não vai fazer. Então, aí é um outro problema que a gente que a gente tem. Mas a minha visão dentro daqui, né, as duas etapas, se a gente não está falando meio de cadeia, não tem nem graça a discussão. Né? Esse que morreria com crédito, morre com crédito e vai pagar lá o 0, alguma coisa, seu quase 1% em cima, num sistema, né, como se fosse o sistema cumulativo. Mas se eu tenho um adquirente subsequente, pelo menos isso me parece que deveria ser salvo. E a gente vai lembrar, toda isenção no meio de cadeia, né, não é benefício fiscal, é benefício para o fisco. Não é renúncia de receita. Matematicamente, é aumento de receita, porque todo crédito anterior morre
e ele é recuperado na incidência subsequente e é recuperado com um bônus, porque aquilo que não foi aproveitado como crédito vira custo, aumentou a base de cálculo e eu tenho a próxima incidência. E aí a gente pode até discutir, né, esse ponto daí também. Lembrando que o Supremo disse que a não cumulatividade de PIS/COFINS não é lá essa coisa toda no 756. Tá certo? Não, não acho que esteja certo, mas tem tanta coisa que eu não acho que esteja certo. Se a gente for discutir, graças a Deus, isso aqui não é processo civil. Processo civil, à luz da técnica empregada pelo Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas, eu acho que seria um desafio maior ainda da gente falar. Mas é o que a gente tem. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutor Gustavo, por esse esclarecimento final. Acho que a gente chega, mais aqui agora nos momentos finais com uma sensação que realmente, eu acho que todo mundo aqui hoje se apercebeu de algo que ainda não tinha percebido, né? De alguma maneira ou de outra, um argumento ou outro, foi muito enriquecedor. As três palestras foram muito contribuíram muito, e as perguntas também. Então, queria agradecer a todos que estão aqui. A gente tem mais ou menos agora 20 e poucas pessoas. Agradecer principalmente aos três, né, palestrantes, e dizer que nós teremos eventos no mês de março, abril, maio e junho, e o próximo vai ser exatamente sobre a lei complementar número 225, né? Nós tivemos aí uma pletora de leis complementares muito importantes no final de 25, início de 26, e a próxima é a do Estatuto do Contribuinte, como a Elisângela mencionou. Então, muito obrigado a todos. Esse vídeo vai ficar disponível no canal do IF no YouTube. E fica o meu agradecimento ao doutor Gustavo, à CNI também, à Receita Federal, a doutora Cláudia Pimentel e à Elisângela, que é vice-presidente aqui do IF, por esse início tão feliz de mesas de debate que nós tivemos hoje. Obrigado a todos aqui presentes, Marcelo, Ramon, Luiz Felipe, que também participou do chat, e os demais que estão aqui, a Mara, o Gustavo Franco, a Camila, a Verônica, o Itamar também, que é associado do IF. Muito obrigado, Leonardo, também o diretor, Ana Carolina, estou vendo aqui mais alguns nomes, a Mariana Campos e a todos que estão aqui, o Tiago Campos também. Muito obrigado, boa noite a todos. Grande Boa abraço. noite, eu que agradeço. Um Obrigado. abraço. Boa Boa noite. noite, Tchau. obrigado. Obrigado.